Fala pessoal, aulinha hoje de legislação, lei orgânica de Ribeirão Preto para a prova que acontece agora domingo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rosiane Augusta, dou aula de legislação municipal aqui na MGL. Se não é inscrito, se inscreve no canal, já dá aquele joinha para ficar por dentro de tudo que a gente produz por aqui, receber as notificações. A gente está sempre mandando aí, produzindo conteúdos para a Guarda Municipal especificamente, concursos para a Guarda Municipal. Então, se inscreve aí para ficar por dentro de tudo. Então, bora lá para a aula. Lei Orgânica de Ribeirão Preto. Primeira questãozinha de uma prova aplicada em 2019 para o cargo de procurador municipal. Então, essa é uma questão aí, não foi elaborada por mim, é uma questão de prova mesmo. Então, vamos ver o que ela diz. Em relação aos poderes do prefeito previstos na lei orgânica do município, assinale a alternativa correta. O prefeito poderá, desde a posse, firmar ou manter contrato com fundação pública, mesmo que o contrato não obedeça às cláusulas uniformes. E aí, as cláusulas uniformes, gente, são aquelas cláusulas daqueles contratos já pré-estipulados que você assina lá com... que nem tem contrato de adesão, normalmente já vem com as cláusulas já padrão do contrato, são cláusulas uniformes, são as chamadas cláusulas uniformes. Vamos ver a B. O prefeito não poderá, desde a posse, sob pena de perda do mandato, ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo. E aí? Estudaram? Já tá com isso aí tudo na mente? Responde com tranquilidade, fala sério. C. O prefeito não poderá, desde a posse, mas não sob pena de perda do mandato. Tomar cuidado com a leitura aí, às vezes erra por conta de leitura mesmo. Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. D. O prefeito poderá, desde que autorizado pela Câmara Municipal, patrocinar causas em que seja interessada a autarquia municipal. E, por fim, E, o prefeito deverá desincompatibilizar-se no ato da diplomação. Nossa, tentem responder aí, gente. Dá um pause aí, se for necessário. Analisa alternativa por alternativa. Veja o que você acha que pode ter de errado em cada uma delas. Tenta responder, depois veja a resposta. Nossa resposta correta, então... Letra B, o prefeito de fato não pode, desde a posse e sob pena de perda do mandato, ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo. Essa informação, ela consta no artigo 62 da Lei Orgânica, que elenca ali as proibições ao prefeito desde a posse. Então, essas proibições são penalizadas com a perda do mandato. E entre elas, aqui no inciso 3 está ser titular de mais de um cargo eletivo. Vamos pegar o nosso texto. Ser titular de mais de um cargo eletivo, de mais de um cargo ou mandato eletivo. Então, nossa resposta certa. Vamos ver a incorreção das demais. A. O prefeito poderá, desde a posse, firmar ou manter contrato com fundação pública, mesmo que o contrato não obedeça a cláusulas uniformes. Esse daqui também está aqui no 62, que fala, ele não pode, desde a posse, sob pena de perda do mandato, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, fundação pública, que é a nossa questão lá, né? Empresa pública, sociedade de economia mista, ou seja, todas da administração direta e indireta, municipal ou empresa concessionária de serviço público, salvo, e aqui salvo, ou seja, a nossa exceção, quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Depois, o prefeito não poderá,
desde a posse, mas não sob pena de perda do mandato, ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. Ele está sujeito, sim, à perda do mandato, se aceitar, aqui, se ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com PJ de direito público ou nela exercer função remunerada. Então, sim, está sujeito à perda do mandato, diferente do que fala a alternativa C. E D, o prefeito poderá, desde que autorizado pela Câmara, patrocinar causas em que seja interessada a autarquia municipal. Não, o prefeito não poderá, desde a posse, sob pena de perda do mandato, patrocinar causas em que seja interessada qualquer das entidades referidas no inciso 1, que são a autarquia, fundação, empresa pública, pessoa jurídica de direito público, enfim, todos da administração direta e indireta. E aí, o prefeito deverá desincompatibilizar-se no ato da diplomação. Não, ele deve, de fato, desincompatibilizar-se de outros cargos no ato da posse, porém é no ato da posse, né? Não é, fala no ato da diplomação, né? Aí é no ato da posse. Quando não remunerado, o vice-prefeito cumprirá essa exigência ao assumir o exercício do cargo. Próxima questão, também para o cargo de procurador do município de 2019, aplicado em 2019. Vamos ler lá. No que se refere às leis, assinale a alternativa correta. E aí, mesmo procedimento, eu vou já dar essa pausa agora. Tenta responder, analisa alternativa por alternativa, vê, mesmo que você não saiba, tenta identificar, analisar a questão, interpretar a questão e ver o que pode ter de errado, se você não lembra, às vezes nem, por exemplo, chegou a estudar, né? Analisa a questão, vê o que pode ter de incorreção nela, em cada alternativa aí. Eu já assinalei aí a correta, né? Já passei. A nossa correta é a letra B. Consideram-se leis complementares as concernentes ao Código Tributário do município. É o que consta no artigo 35, parágrafo único, elenca ali quais são as que são o que são consideradas, o que se refere a leis complementares. O Código Tributário do município, aí no inciso 1, é matéria concernente à lei complementar, assim como o Estatuto dos Servidores, Código de Obras, criação de cargos ou funções da administração direta e indireta, Plano diretor do município, lei complementar, matéria concernente à lei complementar, zoneamento urbano, concessão de serviço público, concessão de direito real de uso. Eu já trouxe aí um resuminho para vocês de tudo que é considerado lei complementar. Alienação de bens imóveis, aquisição de bens imóveis por doação com encargo, autorização para obtenção de empréstimo de particular, estatuto das entidades da administração indireta, código sanitário, organização da Procuradoria-Geral do município, alteração de destinação de área institucional um integrante do sistema de áreas verdes, criação, estruturação e fixação de atribuições das secretarias municipais, fixação das atribuições do vice-prefeito e organização do respectivo gabinete. Então, essa é a nossa certa, letra B. De fato, consideram-se leis complementares as matérias concernentes ao Código Tributário do município. O que tem de errado lá, né? Fala que os projetos de leis complementares serão discutidos e votados em turno único. Não, o erro está aí, falar em turno único. Tá lá no artigo 35 também, no caput do artigo 35. Os projetos de leis complementares serão discutidos e votados em 2 turnos.
2 turnos, considerando-se aprovados quando obtiverem em ambos o voto favorável da maioria absoluta ou tratando-se do plano diretor de, no mínimo, 2/3 dos membros da Câmara. Então, aí a incorreção é falar em um único turno, são 2 turnos, na verdade. Depois, C, os projetos de leis ordinárias exigem para sua aprovação o voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal presentes à sessão. Aqui a informação de quórum também. Quórum é sempre cai, sempre é muito importante. Não é maioria absoluta. Os projetos de leis ordinárias. Vamos lá. Os projetos de leis ordinárias exigem para sua aprovação o voto favorável de maioria simples apenas, da maioria simples dos membros da Câmara Municipal presentes à sessão. A iniciativa dos projetos de lei cabe a qualquer vereador, desde que com representação partidária e respeitado o prazo de carência de desfiliação. Vamos lá. A iniciativa dos projetos de lei cabe a qualquer vereador, não tem essa questão de representação partidária, cabe à mesa diretora, a qualquer comissão da Câmara, ao prefeito também, e aos cidadãos na forma da lei, mediante subscrição de 5% dos eleitores do município. Então, a iniciativa dos projetos de lei, qualquer vereador, mesa, comissões, prefeito e cidadãos. Última ali, né? Compete exclusivamente à mesa a iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre criação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Veja que mesmo que vocês não soubessem, por isso que eu falo que às vezes é questão de se não lembrar ou foi um artigo pouco estudado, enfim. Analisa, vê qual que é o sentido, né, da questão. Compete à mesa da Câmara. A Câmara é responsável por legislar e fiscalizar primordialmente, né? Então, a função de administrar não é da Câmara, de administrar o município, os recursos do município, o pessoal do município é do Poder Executivo. Então, não compete exclusivamente à mesa da Câmara, compete exclusivamente ao prefeito dispor sobre criação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos da administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Vamos ver lá. Compete privativamente ao prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre criação e extinção de cargos, funções e empregos públicos na administração direta, autárquica e aumento de sua remuneração. Também, regime jurídico dos servidores municipais, competência privativa do prefeito e ainda criação, estruturação e fixação de atribuições das secretarias municipais, dos órgãos da administração direta e das entidades da administração indireta ou fundacional, também competência privativa do prefeito. Certo, minha gente? Bora para a próxima questãozinha aí. Essa também tranquilinha de responder, vamos combinar. Fala sobre emenda à lei orgânica. De acordo com a lei orgânica de Ribeirão Preto, quem que pode propor emenda à lei orgânica? 1/3 no mínimo dos membros da Câmara. B, de no mínimo 100 entidades associativas legalmente constituídas há mais de um ano à época de apresentação da proposta de emenda. C, população mediante subscrição de 5% dos munícipes. E D, presidente da Câmara. E aí, desses daí, quem pode propor emenda à lei orgânica? Nossa resposta correta, alternativa A, 1/3 no mínimo dos membros da Câmara, como dispõe o artigo 34 da Lei Orgânica Municipal de Ribeirão Preto. Quem pode propor, então? 1/3 dos membros da Câmara Municipal, dos vereadores.
O prefeito também é competente para propor emenda à lei orgânica. Ainda, de no mínimo 100 entidades associativas legalmente constituídas há mais de 2 anos. Então, vejam que lá a alternativa falava ainda de 100 entidades, mas falava que elas tinham que ser constituídas há mais de 1 ano. E a lei fala que elas precisam ser constituídas, terem sido constituídas há mais de 2 anos, à época da apresentação da proposta de emenda, com sede ou base territorial no município, manifestando-se cada uma delas pela maioria dos sócios presentes à Assembleia para tal fim, devidamente convocada na forma do respectivo estatuto, sendo, no mínimo, 25 associações de bairro ou de moradores, inclusive a respectiva federação, 25 sindicatos e 10 entidades de classes não sindicais. Então, 25 associações, 25 sindicatos e 10 entidades. E tem que ter, no mínimo, 100 entidades associativas dentre essas. E ainda, os cidadãos também podem propor emenda à lei orgânica, só que a alternativa lá falava 5% dos munícipes. Lembra lá? Ó? A C fala em 5% dos munícipes, não é isso que diz a lei. 5% dos eleitores. Então, mediante subscrição de 5% dos eleitores do município. Então, há diferença de eleitor e cidadão. Cidadão pode ser qualquer pessoa, votante ou não. Munícipes, aliás, perdão. Munícipes pode ser qualquer pessoa, sendo votante ou não. Eleitor é o que vota. Então, 5% dos eleitores do município identificados mediante indicação do número do respectivo título eleitoral e das respectivas zona e seção eleitorais. Próxima questão. Sobre processo legislativo. Aí é para assinalar o que não compreende a elaboração. O processo legislativo não compreende a elaboração de. O que não compreende o processo legislativo, então? Sempre destaquem o não, quando está pedindo alguma alternativa negativa e o que não é. Sempre marca, quando está buscando a incorreta, sempre marca, porque a nossa tendência é buscar a correta, buscar o que faz parte do processo legislativo. Aí você vai lá na primeira, decreto legislativo, sim, é processo legislativo, faz parte, compreende a elaboração de decreto legislativo, né? Então já assina lá, e estou procurando o que não é. Então destaquem aí. Decreto legislativo, lei complementar, resolução, emenda à Constituição Federal, lei ordinária, o que não é? Essa daí tranquila, né, gente? Emenda à Constituição Federal, vamos combinar, né? Constituição Federal, como que o município vai ter competência para fazer alguma emenda na Constituição Federal? Não, o processo legislativo não compreende a elaboração de emendas à Constituição Federal, compreende a elaboração de emendas à lei orgânica do município, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções. Marquem aí, gravem. Próxima questãozinha sobre comissões parlamentares de inquérito, as CPIs. As CPIs, para serem criadas, formadas, constituídas, do que elas precisam? Elas são criadas mediante requerimento da maioria absoluta dos membros para apuração em prazo certo, de fato determinado, mediante requerimento de 2/3 dos membros, apuração em prazo certo de determinado fato da administração municipal, apuração em prazo certo serão criadas mediante requerimento de 1/3 dos membros do Legislativo para apuração em prazo certo de fato determinado. Aqui ficou 2 fatos. Serão criadas mediante requerimento de 2/3 de seus membros para apuração em prazo certo de fato indeterminado.
E aí, quais são os requisitos para a constituição de uma CPI? Nossa resposta correta. Embora eu não tenha assinalado a resposta correta, letra C. Mediante requerimento de 1/3 dos membros do Legislativo para apuração em prazo certo, de fato determinado. É o que estipula lá o artigo 32 da Lei Orgânica. Então, vamos relembrar, a Constituição Parlamentar de Inquérito, ela tem poderes de investigação. Ela vai investigar algum fato. Ela está prevista lá no regimento interno. Ela pode ser criada mediante requerimento de 1/3, marquem aí, 1/3 dos membros do Legislativo, 1/3 dos vereadores podem propor a criação de uma CPI que visa apurar fato determinado, um fato específico que ocorreu na administração pública, por prazo certo. Então, ela vai ter um prazo ali já determinado, um prazo específico para existir, para realizar suas investigações. Então, 1/3 dos membros podem propor sua criação, a apuração de fato determinado por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, né? Se houver ali algum crime, para que esse promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Lembrar aqui também que a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem poderes de investigação próprios de uma autoridade policial, então ela pode fazer uma diligência de investigação, pode requerer, pode colher depoimentos de testemunhas, entre outras diligências que a comissão pode realizar. Próxima questãozinha aí. Conforme dispõe a Lei Orgânica de Ribeirão Preto, o prefeito, nas infrações penais comuns, será processado e julgado originariamente pelo Supremo Tribunal Federal. As infrações político-administrativas praticadas pelo prefeito serão julgadas pelo Tribunal de Justiça. O prefeito, na vigência de seu mandato, pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. São crimes de responsabilidade do prefeito sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara Municipal, os previstos na legislação federal. Nossa resposta correta, marquem aí. Pausa, tenta responder, volta. Resposta correta, letra D. São crimes de responsabilidade do prefeito sujeitos ao julgamento do... Peraí, vamos ver lá. São crimes de responsabilidade do prefeito sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara, os previstos na legislação federal. Certinho, né? Exatamente a redação aí da alternativa D, disposta lá no artigo 77 da Lei Orgânica. Então, essa está perfeita de acordo com a lei. Tomar cuidado aí com a legislação federal, às vezes troca e coloca legislação estadual, então observar essas questões aí. Tá errada porque fala que por infrações penais comuns o prefeito vai ser julgado pelo STF. Não, o STF não vai julgar o prefeito. Imagina se o STF fosse ser responsável para julgar todos os prefeitos nas infrações que eles cometem. Não. É o poder, vamos lá, aqui, ó. O prefeito, nas infrações penais comuns, aqui no artigo 79, será processado e julgado originalmente pelo Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça do Estado. Nos termos do artigo 74, inciso 1, da Constituição do Estado de São Paulo. O prefeito, na vigência de seu mandato, pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções.
Não, segundo o artigo 80, o prefeito, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Próxima questão. Conforme dispõe a Lei Orgânica de Ribeirão Preto, os cargos em comissão e funções de confiança na administração pública serão exercidos obrigatoriamente por servidores ocupantes de cargo de carreira, técnico ou profissional, nos casos e condições previstos em lei. O prazo de validade do concurso será de 2 anos, prorrogável por 1 ano. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. E, por fim, é garantido aos servidores municipais o direito à greve, que será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar municipal. Tchan, 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 tchan. E aí? Qual que é o grau de dificuldade dessa questão? O que vocês me dizem? Resposta, letra C. O servidor público estável só perde o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que seja assegurada a ele ampla defesa. Vamos ver a incorreção das demais. A B, né? A B fala do prazo de validade do concurso, que é de 2 anos, mas não é prorrogável por mais 1 ano. O prazo de validade do concurso é de fato de 2 anos, porém prorrogável por uma vez por igual período. Então, pode ser prorrogável por mais 2 anos. 2 mais 2. Vamos ver. Aqui falando da nossa resposta certa, né? Nossa alternativa. O servidor só perde a estabilidade em virtude de sentença judicial ou ainda processo administrativo que lhe seja assegurada ampla defesa. Nossa resposta correta, de fato, letra C. Aí a primeira, né? O erro da primeira, gente, é esse obrigatoriamente aqui. Sempre que tiver obrigatoriamente, exclusivamente, essas palavras restritivas, observem, ponto de atenção. Em 95% dos casos elas estão erradas, porque é aí que a banca vem para te pegar mesmo. Ela coloca lá uma obrigatoriedade, um obrigatoriamente, quando a lei diz preferencialmente, aí já torna a questão errada. É um jeito fácil de elaborar a questão. Eu falo que o examinador é preguiçoso, então ele só vai trocar ali o 2 por 1, só vai fazer um jogo de troca de palavra, preferencialmente por obrigatoriamente. Então, os cargos em comissão e funções de confiança na administração pública serão exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargo de carreira, técnico ou profissional, nos casos em condições previstos em lei. Então, essa é a incorreção. E, por último, é garantido aos servidores o direito à greve, que será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal. Ó, o jogo de palavra aí. E na alternativa falava lei complementar municipal, questão sacana, né? Sacanagem você cobrar isso. Mas, enfim, é o que é feito. Então, tem o direito à greve de fato, que será exercido de fato nos termos da lei, mas em lei complementar federal e não municipal, como dizia a alternativa. Última questãozinha aí, final, questão baba, tranquila, e só questionando a quantidade de vereadores, poder legislativo exercido pela Câmara Municipal, composta por... Aí aqui faltou, né? Composta por quantos vereadores? Aqui é a quantidade de vereadores. E nossa resposta correta, 22 vereadores hoje na Câmara de Ribeirão Preto. Está lá no artigo 6º da lei. Poder legislativo exercido pela Câmara Municipal, composto por 22 vereadores eleitos nos termos da legislação federal pertinente. Então é isso, minha gente. É isso. Finalizamos, ficamos por aqui.
fizemos o estudo aí dessas questões, deu para dar uma pequena revisada que eu acho que vai auxiliar vocês nessa última revisão final aí, nesses momentos finais do estudo, da preparação. Observem, para quem fez, né, e quem gosta, mapas mentais, resumo, esse é o momento para estar lá olhando, lendo, relendo, para deixar tudo fresco na memória, né, na véspera de prova. Ficou dúvida ainda? Manda aí pra gente, ainda dá tempo de responder alguma coisa. E vamos lá, vamos firme. Desejo boa sorte para vocês, uma boa prova. Tenho certeza que se vocês se prepararam, vão conseguir ter um excelente desempenho. Gente, fico por aqui. Obrigada pela companhia de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.